Ótimo. Então é o seguinte, vamos passar para o nosso último bloco, que é o bloco cirúrgico, né? Então agradecer aqui o Ricardo, agradecer a presença dos nossos discutidores, o André Príncipe e o Sérgio, e nós vamos também apresentar alguns casos para discussão, agradecer as pessoas aqui, os colegas que vão apresentar, o Ricardo Chagas, o Leonardo Machado, a Luciana Sá e o André Bastos. Já estamos aqui com um pouquinho de atraso para iniciar, então o bloco vai ser o seguinte: nós vamos primeiro fazer um apanhado de buraco macular e depois nós vamos colocar esses casos para discussão. Então, o buraco macular ele foi inicialmente descrito e idealizado a sua fisiopatologia baseada apenas na biomicroscopia pelo Dr. Ghezzi em 1988. E com o advento do OCT em 1995, todos aqueles achados de fisiopatológicos descritos à base apenas da biomicroscopia foi confirmado com o advento do OCT. Até 1991 não tinha tratamento disponível para essa patologia. Então Kelly e Wendell propuseram, né, em 91, a vitrectomia e a troca fluido gasosa, e com esse procedimento se conseguiu um sucesso em torno de 40% dos pacientes. Nós temos aqui, basicamente, duas classificações. Uma classificação tomográfica para a evolução dos buracos maculares e depois uma recente classificação de nomenclatura. Muitos colegas usam a classificação tomográfica, então nós vamos falar um pouquinho em relação a ela inicialmente. Então, assim, olhos que têm o buraco macular completo num dos olhos e no olho contralateral tem o descolamento parcial do vítreo posterior, com a adesão do vítreo posterior na região foveal, porém sem alteração da anatomia foveal, na classificação tomográfica é considerado como estágio 0 do buraco macular. Quando esse descolamento parcial acontece e leva a uma alteração anatômica da região foveal, é o estágio 1. Quando tem o buraco, quando tem essa alteração em todas as camadas da retina, então o buraco macular aberto, porém ainda com alguma tração, quando a hialoide posterior ainda não se descolou, o estágio 2, e o estágio 3, quando tem o descolamento total da hialoide com o buraco completo. Então, esse aqui é a classificação tomográfica, e em 2013 veio uma padronização de nomenclatura em que o estágio 0 e o estágio 1 da classificação tomográfica mudou para uma nomenclatura de adesão vítreo-macular, onde tem um descolamento parcial do vítreo sem alteração anatômica da região foveal, e a tração vítreo-macular, quando tem esse descolamento parcial e tração com a alteração anatômica. E o buraco macular, então, fica reservado apenas para quando tem a ausência de tecido neuroretiniano em todas as camadas da retina na região foveal. Por essa nomenclatura, de 2013, então, foi classificado o buraco macular, foi dividido em um buraco pequeno, quando ele tem um tamanho menor do que 250 micra, médio de 250 a 400 micra e buraco grande quando o tamanho é maior do que 400 micra. Com relação ao diagnóstico diferencial, a gente fala, então, inicialmente com o pseudoburaco macular. Então, o pseudoburaco macular, ele não é um buraco, ele tem a neuroretina está preservada, porém, na avaliação fundoscópica, chama atenção e faz uma visualização mais que poderia levar a confundir com uma alteração do tipo buraco macular. Geralmente tem a membrana epirretiniana associada, como a gente consegue ver aqui nessa situação, e aí a membrana epirretiniana nessa fotografia da angiofluorescenografia mostrando essa alteração vascular associada, e na tomografia mostrando então a presença da membrana e também a elevação da borda da retina na região foveal, levando então a esse pseudoburaco macular. Outra diagnóstico diferencial é o buraco lamelar. O buraco lamelar, ele tem esse contorno irregular da região foveal, né? Tem a alteração das camadas intermediárias e internas da retina, porém, ele tem a preservação das camadas dos fotorreceptores. No buraco lamelar,
recentemente foi descrito, então, essa proliferação, que parece sim uma membrana epiretiniana, mas é uma proliferação celular, provavelmente migração das células gliais para essa região, e quem já teve a oportunidade de fazer alguma cirurgia de remoção dessa membrana sabe que essa membrana ela é bem diferente da membrana epiretiniana, ela tem um componente elástico, ela tem uma coloração mais amarelada, e ela está, então, associada ao buraco lamelar. Com relação ao tratamento, então, nos estágios ali iniciais, né, tanto da adesão vitreomacular como a tração vitreoretiniana, a gente acaba observando e vendo a evolução dos casos, observando de perto. Agora, quando tem, então, a abertura e a abertura completa da retina neurosensorial, está indicado a cirurgia. Então, a cirurgia atualmente, para a grande maioria dos casos, é a vitrectomia posterior, para remover, então, essa tração anteroposterior, e depois da vitrectomia, com a liberação toda da tração, a gente acaba fazendo a remoção da membrana limitante interna. Essa remoção da limitante interna, esse é um passo que eu particularmente gosto bastante de fazer. E antes de fazer o levantamento da limitante, você solta, acaba fazendo um pinçamento e uma movimentação para soltar a limitante numa regiãozinha ao redor da região que depois você vai fazer a pega e aí iniciar, então, esse peeling da limitante. Deixa a retina mais elástica e aí consegue, então, um sucesso anatômico, né? Depois da remoção da limitante, faz a troca fluido-gasosa, o gás, e aí o paciente acaba ficando em posicionamento de cabeça para baixo. Isso é uma discussão que a gente vai levar nos casos depois. Inicialmente, se advogava a posição de cabeça em 2 semanas ou até mais, e os trabalhos foram mostrando que não tem tanta necessidade de um período tão prolongado e o desconforto do paciente. E esse período vem caindo, alguns trabalhos mostrando que mesmo o paciente que fica sem assumir a posição de cabeça tem uma taxa de fechamento praticamente igual a quem faz o posicionamento de cabeça. Eu, particularmente, não deixo o paciente, num mínimo de 3 dias, eu acabo deixando ele em posição de cabeça em termos de segurança. Eu não tenho essa... eu não fico à vontade de deixar o paciente sem posição de cabeça, mas é uma posição particular minha. Esses casos que têm um buraco de início recente, né, 6 meses ou menos, buracos abaixo de 400 micras, buracos que não estão associados a trauma, não está associado a alta miopia, tem uma taxa de fechamento bastante significativa, acima de 90%, com a técnica tradicional que eu acabei de mencionar para vocês. Agora, isso não acontece em todos os casos. Então, buraco traumático, buraco em pacientes com alta miopia, buraco crônico, buraco que operou, fechou e depois abriu recidivado, ou aqueles buracos que você fez a cirurgia tradicional e não fechou, ele tem uma taxa de fechamento mais baixa usando as técnicas alternativas e a técnica tradicional. Então, foram descritas algumas técnicas alternativas nessas situações específicas. Então, vamos começar falando de uma técnica que acabou mudando um pouco o paradigma, que foi a técnica da utilização da membrana limitante interna. Então, a membrana limitante interna, em vários estudos laboratoriais, histopatológicos e em estudos animais, se mostrou que a membrana limitante interna, que tem célula de Miller, uma parte da célula de Miller, ela tinha o potencial de promover a diferenciação celular, assim como a migração celular e estimulação do crescimento e direcionamento celular. Então, em 2010, a Michalewska fez a publicação desse estudo, que é um estudo que fez essa técnica comparativa com a cirurgia tradicional para buracos maculares acima de 400 micras, que é a inversão da membrana limitante interna para dentro do buraco, e se viu ali nos resultados que a taxa de fechamento utilizando essa técnica da inversão da limitante interna para dentro do buraco teve um resultado anatômico superior à técnica tradicional. Então, vou mostrar aqui uma cirurgia
Então, é diferente um pouquinho do que a Michalewska publicou em 2010. Outros autores foram publicando técnicas alternativas de inversão da membrana limitante. Eu, particularmente, quando uso essa técnica, acabo fazendo dessa forma. Eu não faço a inversão total da limitante, acho que fica muito tecido em contato ali com o buraco desnecessário. Então, eu faço o peeling dessa região, conforme vocês acabaram de ver. E depois, antes de completar o peeling todo, para evitar algum acidente de remoção da limitante residual, eu acabo fazendo com o próprio vitreófago a retirada daquele excesso. Depois eu finalizo o peeling, da forma que vocês estão observando. E mesmo no final, eu ainda complemento com a remoção para deixar a quantidade de limitante ideal que eu acho de acordo com aquele caso, e ainda acabo fazendo um shavezinho com o próprio vitreófago, sem aspiração, só com corte, da forma que vocês estão observando. Outro detalhe também diferente da técnica inicial, que se colocava a membrana limitante interna dentro do buraco, aqui não, só faz um aposicionamento em cima do buraco. Então, quando você estiver fazendo a troca, você acaba fazendo a aspiração no lado contralateral ao pedículo da limitante, ela fica posicionada em cima do buraco, é o que a gente acaba vendo aqui nesse pós-operatório, a região ali da limitante está em cima, e o buraco ficou completamente fechado com as camadas preservadas. Essa é uma outra situação que tem uma diferenciação entre você colocar a limitante dentro do buraco ou fazer só o recobrimento. Isso tem uma alteração, foi publicado recentemente no Retina, a diferenciação em relação à evolução da anatomia e do restabelecimento das camadas externas da retina. Uma outra situação ainda, então, falando de membrana limitante interna, a gente acabou publicando isso em 2015, é quando o buraco não fecha. Então, depois desse trabalho da Michalewska, se viu que a membrana limitante interna realmente tinha um poder de fazer uma proliferação e redirecionamento das células, porém, naqueles casos que você operou e não fechou, você não tem a possibilidade de fazer a inversão do flap, mas você tem a possibilidade de pegar um pequeno fragmento dela e fazer um transplante autólogo. Então, esse aqui é o que eu vou mostrar para vocês. Era um paciente olho único, né? Ela tinha uma degeneração macular relacionada à idade, 69 anos, e no melhor olho dela, 24 centros de visão. A gente vê aqui um buraco grande, crônico, 576 micra. E eu fiz aqui, mostrando essa cirurgia, foi em 2014, essa cirurgia. Deixa eu só passar aqui para vocês. Vocês vão ver que eu fiz uma cirurgia tradicional, tirei bastante limitante, depois de ter feito a vitrectomia posterior. A gente fez uma remoção, como o buraco era crônico e grande, olho único, eu optei em fazer uma retirada bem generosa da limitante. A gente vê bem ali as alterações associadas à degeneração macular relacionada à idade também, já dá para ver, né? Então não tem dúvida, a cirurgia foi tranquila. E aqui a gente mostra para vocês, então esse foi um dos casos que foi para a nossa publicação. Na figura C, é o OCT pós-operatório, então não teve o fechamento do buraco. Então a gente fez essa técnicazinha utilizando o transplante autólogo da membrana limitante interna. Então na borda ali daquela região da rex, você depois cora novamente, vê onde está a limitante, a borda da limitante, cora com azul brilhante, vai lá na bordinha dela e aí você destaca um pequeno fragmento, tem que ser pequeno mesmo, só o necessário para você conseguir cobrir a região da base do buraco e promover o estímulo do crescimento celular. E ali, então, você, com a própria pinça, para evitar a retirada dos instrumentos e perda desse fragmento, isso é bastante importante, solta o fragmento próximo ao buraco macular. Você pode diminuir um pouquinho o BSS, que para não ter muita turbulência nesse momento. E aí você vai gentilmente e coloca. Hoje em dia já tem até um instrumento que um instrumento japonês foi publicado também uns 2 anos atrás, que tem uma ponta
de silicone arredondada. E aí você coloca, então, esse fragmento. E aí a gente vê, eu trouxe esse caso para mostrar que em 2005 a gente chamou a atenção que esse foi um primeiro caso que depois evoluiu com uma alteração pigmentar, e no trabalho a gente já tinha chamado a atenção isso, na seta preta, mas o buraco fechou e teve uma recuperação de visão, então, com esse uso da membrana limitante no transplante autólogo. Essa aqui é uma outra situação, então o paciente tem aqui visão de 20/50, um buraco macular ali completo, não tem dúvida, né? 270 micra. Ele foi submetido à cirurgia tradicional e o buraco não fechou. O buraco refratário não fechou, 615 micra, ele ampliou, mas tem uma característica diferente nesse buraco. A gente vê que ele tem uma borda que não tá uma borda que não tem hidratação, uma borda baixa, e que o epitélio pigmentar é bastante aderido nas bordas também. Então aqui é uma segunda técnica alternativa que eu trouxe para vocês, do Castermeier, que ele faz então eu acho que é uma indicação bastante precisa e boa nesses casos de buraco com borda desidratada e aderida. Então faz ali com uma injeção de 41 gauge a injeção do BSS para liberar essas bordas aderidas do buraco. Então a gente vai fazendo uma injeção de BSS subretiniana. Vocês vão perceber que essa bolha ela vai chegando junto à região do polo posterior e ganha o orifício do buraco, e o buraco até é por ali que sai o BSS, ou seja, ali é um sinal de que realmente liberou a borda. Pode fazer isso em 3 pontos ou em 4 pontos. E depois disso faz a troca fluido-gasosa, né? Posição, e aqui nesse caso o paciente teve uma boa recuperação, fechamento do buraco. Tem um fechamento bom porque aquele buraco ele já foi primariamente operado num período curto, então os fotorreceptores estavam não tinha uma quantidade boa de fotorreceptor funcionante, não era um buraco crônico, simplesmente ele não fechou por conta da borda que estava bastante aderida, né? Uma outra situação recentemente publicado pelo Tamer, né, que é o transplante autólogo da retina em situações de buracos mais crônicos, com ausência de tecido. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é um caso que, além de o buraco ser bastante crônico, foi operado inicialmente com uma cirurgia tradicional e não teve o seu fechamento. E aí, como é que o transplante da retina neurosensorial, né, depois da autorização, que não pode ser tão generosa, para evitar dano dessa borda, dos fotorreceptores dessa borda, vai lá delicadamente com uma tesourinha e vai fazendo a retirada ali do tecido retiniano. Então, depois da retirada do tecido retiniano, vai gentilmente posicionando ele na região do buraco macular. Esse passo pode ser sob o perflu também, facilita. Você já faz ele sobre o perflu. Na hora que você vai remover o último pedículo, você completa mais com o perflu e faz esse transporte, porque você não pode perder de forma alguma e nem deixar esse flap invertido. Dá para fazer também, pode corar a face com azul para você saber qual que é a face que vai ficar para cima. E ali está o transplante. Então, esse aqui é um outro caso que a gente acabou fazendo também. Então, ali depois o OCT, você vê o transplantezinho da retina na região do buraco macular. E nessa situação, ele teve esse fechamento anatômico aqui, não teve um ganho de visão. A gente está em evolução ainda, tenho poucos casos que eu fiz com essa técnica. Eu não tive casos com ganho funcional muito significativo. E aqui a gente consegue ver bem. Uma outra técnica é o uso da membrana amniótica. Essas últimas que estou falando, colocando aqui para casos mais desafiadores, casos mais crônicos, casos com ausência realmente de tecido neuroretiniano, né? Então, assim, para fazer um resumo, buraco grande, a gente falou dos abaixo de 400 micras, não tem muita dúvida. Buraco grande, de 400 a 600, isso ainda não tem um padrão, isso aqui ainda não é um consenso, né? Isso aí a gente acabou fazendo
vendo da maioria dos trabalhos que estudaram buracos acima de 2400 e fazendo ali um jeito para a gente dar um direcionamento e padronizar uma discussão aqui, mas isso aí ainda não tem consenso. Então, buraco macular de 400 a 650 micras, os estudos que maiores ali de casos ainda mostram que mesmo com buracos grandes dessa forma, a cirurgia convencional ainda tem uma taxa de fechamento bastante significativa. Porém, em alguns casos específicos, a opção do flap invertido de membrana limitante interna ou a hidrodissecção de bordas que a gente mostrou. Agora, buracos maiores, 650 a 800 micra, flap invertido, hidrossecção de borda, porque a cirurgia convencional tem uma taxa de fechamento realmente não animadora. E buracos extremos, aí fica então com o transplante de retina autólogo, transplante da membrana limitante e membrana amniótica ou flap invertido. Só para a gente acabar aqui e fazer uma reflexão em relação à falha de fechamento do buraco, naquelas onde tem membrana residual, isso pode acontecer muito, sempre fazer uma revisão na vitrectomia, ver se tem membrana aderida à borda do buraco e se acontecer, então fazer uma ampliação do peeling e a revisão do peeling. Quando a falha, o buraco é por conta de insuficiência de gás, por vazamento da esclerotomia ou a concentração do gás foi inadequada, pode-se fazer uma troca fluido-gasosa e na situação onde tem a falha foi por conta do mau posicionamento, o paciente não pode ficar num posicionamento, também tem a possibilidade de óleo de silicone. Falha por adesão das bordas, uma hidrodissecção das bordas com BSS. E falha por falta de tecido, aquelas técnicas de estimulação, membrana limitante interna ou transplante de retina ou membrana amniótica. Então, agora eu gostaria de chamar o Dr. Ricardo Chagas para a gente fazer a apresentação do primeiro caso,